Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está nos assistindo ao vivo e no gravado aqui. Vamos lá? Começar? Vamos lá, vou começar. Você não tem a sensação de que a gente está tendo que decodificar a realidade para as pessoas e falar assim, ó, o que você está vendo? E é interessante porque o nível de infiltração agora chegou num ponto em que as pessoas, mesmo as informações que a gente acessa nas redes sociais, mesmo quem não assiste mais a mídia de massa, tem muita informação desencontrada e pessoas desesperadas, né? Então, muitas vezes o nosso papel é falar, calma, respira, vai dar tudo certo. Parte disso é a operação psicológica para te deixar no estado emocional que você está, né? Sim, o objetivo é o seguinte, é o MK, causar trauma nas pessoas. Você estava falando exatamente sobre isso. Quando a pessoa é tomada pela emoção, pelo ódio, principalmente o ódio, né, um sentimento muito forte, quando a pessoa está tomada pela emoção, ela não tem capacidade de raciocinar. Ela fica não, pode ser inteligente, pode ser PhD, pode ter 3 cursos universitários, fica com a capacidade cerebral reduzida, não consegue distinguir uma coisa da outra. Confunde alhos com bugalhos. Fácil, tranquilo. Não consegue realmente decifrar, entender, interpretar a realidade como ela é. Porque ele vai enxergar segundo o quê? As suas emoções. Então, a emoção é uma forma de fragmentar a nossa capacidade cerebral, que é o princípio do MK. Então, quando eles fragmentam, por exemplo, o trauma. O que é o trauma? O trauma nada mais é que uma forma de reduzir a sua personalidade. Então, a sua personalidade ela fica reduzida e a sua capacidade cognitiva, por conseguinte, também fica limitada. Então você não consegue distinguir as coisas, porque a régua que você vai medir as coisas é a emoção. E a emoção, a gente sabe, meus amigos. A zoada total. Né? É uma zoada total, absoluta. Essa aqui é a grande verdade. Pode falar. Quando a gente fica muito reativo, quando tem... Você pega uma pessoa, por exemplo, que tem estresse pós-traumático, tá? Quando você reage muito fortemente a algumas situações, para os escuros isso é um prato cheio, porque eles sabem que é só apertar aquele seu botãozinho que você vai... E aí fica fácil controlar suas ações, porque é só botar a informação que te tira do eixo facilmente e direcionar como você quer se comportar. É impressionante, eu estava mostrando na live por A mais B, né, muitos políticos tomados pela emoção falando assim, coisas totalmente sem nexo. Totalmente sem nexo, não faz sentido nenhum. Totalmente desprovido de inteligência. Fala como uma pessoa que ocupa um cargo desse fala um besterol desse, assim, e um besterol tão grande que ele tem que ser punido pelo próprio sistema. Nem o sistema tolera. Tanta besteira, tanta coisa sem sentido, sem nexo. Aí tinha alguém no chat, agora eu vou falar pra você. Falando, não, mas eles fizeram isso, porque o outro fez aquilo com o outro. Então isso não pode ser tolerado. Falei, gente, isso aqui é um exemplo clássico do que a gente tá retratando. É impressionante. Quer dizer, a pessoa caiu na armadilha. Impressionante, funciona. É uma tática antiga. É uma tática super antiga e, infelizmente, muitas pessoas acabam caindo. Agora, o que me deixa triste é que a pessoa se desesperta e cai numa furada dessa. Aí realmente Demis, tanto decepcionante. De que o despertar, a gente gostaria que ele fosse tipo um interruptor, assim, tô desperto e pronto, acabou. Agora não tem mais o que fazer. O que eu tenho visto na prática é que o despertar, ele é um processo. A gente vai descortinando aos poucos coisas que antes a gente não sabia. Então, até hoje, pelo menos, eu sigo descobrindo coisas que eu falo, caraca, como é que eu não tinha percebido isso lá atrás? Porque conforme eu vou construindo conhecimento com base onde eu já cheguei, aí eu vou tendo uma base sólida para botar mais um passinho para frente. E tem algumas informações que, para quem tá muito no começo, não faz sentido, você não consegue integrar. É difícil assimilar. Exato, então acho que tem uma caminhada. Por isso que eu desconfio das pessoas. Tem os degraus do desperto. Tem as etapas, né, os estágios. Aquele pessoal que fala assim, eu já sei tudo, eu sou completamente desperto, eu sei tudo que há para saber. Eu falo assim, gente, eu não sou onisciente, eu não sou mestre ascenso, eu estou fazendo o meu melhor. E eu sigo me espantando com informações que aparecem por aí. Isso aqui é um eterno aprendizado. Inclusive, o nosso despertar continua mesmo quando nós adentrarmos na 4ª, 5ª densidade. Nós sempre estaremos aprendendo, sempre seremos alunos. Alunos e professores ao mesmo tempo. Voltando aqui para o assunto, meus amigos, entenda o seguinte. Olha só. Existem informações, o próprio Dr. Michael Salla, que são propaganda. Então, são propaganda de desinformação para atingir um objetivo em específico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a Área 51. A gente sabe que a Área 51 é apenas um depósito, apenas um museu. Tanto é que o próprio Bob Lazar, quando ele fez essa denúncia, ele não sofreu qualquer tipo de retaliação, diferente dos outros, porque ele foi encomendado para isso mesmo, para dizer o seguinte, existem os brinquedinhos existem, naves antigravidade, tudo mais, só que eles não sabem fazer, até que não conhecem, não desvendaram os segredos dessas espaçonaves, ou seja, não sabem a tecnologia reversa dessas espaçonaves. Isso foi feito para vender uma ideia para os outros países, no caso, China, Rússia, olha, os americanos, eles têm as naves que todo mundo tem, né? Não tem como enganar, só que eles não conseguiram desvendar, entendeu? Para vender uma mentira, não para o público em geral, mas endereçado para o quê?
outros povos estrangeiros, no caso, concorrentes, como a Rússia e a própria China. Demis, você sabe o que isso me lembra? Que assim, como é difícil, e é um exercício constante de discernimento, então assim, meu primeiro alerta para as pessoas é assim, não se deprima se você descobrir que alguém que você achava que era super confiável em termos de informação, de repente você descobre assim, me enganei, porque isso faz parte, tá? Todo mundo se enganou em algum momento da mas vida. no caso do Bob Lazar, eu acho que ele não tinha nenhuma intenção, ele não fez isso de propósito. Não, mas por isso que funciona bem, porque o que eles fazem? Eles pegam as pessoas que realmente acreditam naquilo, então assim, quando a gente tá ouvindo alguém que criaram teatro para ele, né? Dela, ele vai lá, ele viu tudo. Você cai, né? Porque aquilo é verdade para ele. E o pessoal de visão remota, do Future Forecasting Group, eles investigaram o Bob Lazar, tá? E eles confirmaram a história dele, falaram que ele realmente entrou em contato lá com nave naquele lugar, a história dele é real. Isso que é o melhor jeito de enganar todo mundo, é botar uma história real, só que é uma história, é uma versão parcialmente verdade, né? Isso, feita de propósito para chegar na gente e a gente achar que é tudo que... Então, as melhores mentiras são aquelas que têm alguma fração de verdade no meio. Essas são as que pegam mais. Porque como uma coisa é mentira por inteiro, é 100% mentira, é difícil de colar. Então, eles pegam uma parte de verdade, não, tem esse aspecto aqui, né? Uma carapaça de verdade, mas está recheado de mentiras. Essas são as mentiras mais perversas que existem, porque essas conseguem realmente enganar muitas pessoas, né, Thaís? Essa aqui é a realidade. E hoje, meus amigos, eu vou falar para vocês da novela, né? Tipo, quem gosta de novela, mulher gosta muito de novela. Não sei se a Thaís assistiu novela no passado, hoje eu sei que ela não assiste mais. Você acredita que meu pai, que era noveleiro, eu nunca gostei de novela. Noveleiro? Meu pai adorava uma novela, até hoje eu assisto uma novela. Ele gosta de uma novelinha, né? Legal. Bacana. Então, meus amigos, minha mãe, antes de ser desperta, né, já falecida, ela gostava bastante de novela também. Lembro que eu ficava assistia todas as novelas, das 6, das 7 e da 8. Muito bem, meus amigos. A questão é, o que está acontecendo nos Estados Unidos com relação ao Congresso norte-americano, a respeito dos WAPs, né? Agora são WAPs, porque era OVNI, né, foi rebatizado. Mudaram o nome do fulano. Era OVNI, agora virou WAP. Tudo que é tudo a mesma coisa, virou uma verdadeira novela. Meus amigos, com vários capítulos diferentes, e nós teremos, com certeza, cenas dos próximos capítulos. Parece novela mexicana, porque é uma novela longa, né? Aquela novela não é de 6 meses, não. Vai pra lá de um ano. Não era aquela Dallas? Tipo Dallas. Que não acabava nunca. Não acaba nunca, exatamente. É um ótimo exemplo aqui, citado pela nossa amiga Thaís. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses capítulos, tá, meus amigos? E vou mostrar também notícias extraoficiais com relação ao que está rolando no Congresso dos Estados Unidos, do Tim Bunker, Ana Paulina Luna, em companhia, ok? Então, existem informações oficiais, existem informações extraoficiais de pessoas que estão envolvidas. Aí que está o ponto interessante. Se fosse uma pessoa que não tem nada a ver com peixe, a gente não dava tanta importância. Mas pessoas que estão diretamente envolvidas no que está se passando nas audiências do Congresso. Então, por certo, é bastante relevante. A gente tem que dar atenção no que está acontecendo. E eu vou apresentar aqui para vocês alguns slides e a Thaís, juntamente com esse que vos falo, iremos comentá-los. Aqui, o Twitter, atual X, né, do deputado Tim Bunker. O Tim Bunker, Ana Paulina Luna, pelo menos eu posso ter enganado, mas parecem pessoas que estão realmente preocupadas, pessoas idôneas, que querem alavancar a divulgação. Pelo menos não tem nada assim que desabone claramente o trabalho deles até agora. Não sei se a Thaís concorda comigo. A minha opinião é a mesma, Demis. Assim, e assim, vamos combinar que quem está fazendo o trabalho que eles estão fazendo tem que ter uma estrutura que entende como o sistema do político funciona. Porque qualquer pessoa bem intencionada, mas que não entende como o sistema funciona, é engolida pelo sistema. Né? Exatamente. Tem que saber jogar o jogo. E queira ou não, isso aqui, a política é um mundo sujo. Eu tento explicar isso para as pessoas. Existem certas coisas que são necessárias na política. Na política você não pode ser demasiadamente sincero. Não ser sincero, é verdade. Na política você tem que ser falso, muitas vezes. Sim. Você tem que dizer coisas que você realmente não pensa, que você realmente não aprova. Política é o mundo sujo. Por melhor, mais bem intencionado que seja a pessoa, este é o jogo da política, meus amigos, ok? Muito bem. Por isso que tem certas coisas. Pode falar. Não é por acaso também que boa parte dos chapéus brancos, tem gente que fala assim que o melhor nome seria chapéu cinza, porque muitas vezes eles foram parte do sistema e por isso eles entendem muito bem como o sistema funciona e em algum momento eles mudaram de polaridade e por isso agora eles conseguem ajudar, porque eles estiveram do lado de lá, eles sabem a regra do jogo. Sim, não necessariamente é o cara que faz desses dois. Mas... Todos os dissidentes, a maioria, grande maioria, eu diria 90%, todos os dissidentes, outrora já cooperaram, já trabalharam com os escuros, tá? Essa aqui é a grande verdade. Por isso que, para mim, em vida pregressa, a pessoa não diz nada. Mas fulano fez isso há 20 anos atrás, sinceramente não me importa. Eu teve até uma matéria da Fox News querendo descer a lenha no Robert Kennedy Jr.,
alegando o seguinte, não, Robert Kennedy Jr. há 20 anos atrás, viu, Thaís? Não foi ontem, não. 20 anos atrás, ele apoiou a Hillary Clinton. Sinceramente, alguém que fazia parte do Partido Democrata a vida inteira, ter apoiado a Hillary Clinton há 20 anos atrás, não me diz nada. Sinceramente, não conta absolutamente nada. O que importa é o que ele está fazendo no presente. Denis, vamos combinar. Quem de nós aqui nunca votou em alguém para depois falar assim, caraca, olha a besteira que eu fiz? Faz Exatamente. parte, né? Exatamente. Vamos lá. Aqui, o deputado Tim Booker forneceu uma atualização no Twitter, atual X, indicando que os membros do Congresso discutirão assuntos relacionados aos OVNIs aqui, e confidencial, com o inspetor-geral do DOT. Esse inspetor-geral do DOT tinha uma expectativa muito grande com ele. Isso aconteceu no dia 26 de outubro, bem recente, aliás, nessa última semana, com o inspetor-geral do IC no dia 16 de novembro. 2 reuniões, tá ok, meus amigos? Então foi anunciado aqui pelo Tim Booker. E depois disso, membros proativos do Congresso dos Estados Unidos estão revelando ao senhor Kirkpatrick, esse Kirkpatrick, de fato, é uma pessoa que, a priori, eu até achava, como ele trabalhava com a Ávila Web, que ele tinha alguma intenção benevolente, porque eu sempre gosto de dar um voto de confiança, mas, infelizmente, ele se mostrou parte do sistema, para não dizer outra coisa aqui para vocês, tá, meus amigos? Tentando acobertar a todo custo a divulgação. Chefe de escritório da AARO, como guardião dos dados dos OVNIs, mantendo em segredo a identidade do grupo. Um grupo, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse grupo, que seria um grupo para fazer a supervisão de dados. Então, ninguém sabe a identidade desse grupo. Interessante isso, né? Aqui um post do Dr. Michael Salla, inclusive, com todos os dados aqui, detalhes com relação também, tá, meus amigos? Isso foi discutido no Congresso, tá, ok? Sobre o kickback, sobre a repressão com relação a todas as informações, ou seja, está omitindo muitas informações. Essas informações seriam, no caso, selecionadas, pré-selecionadas, ou seja, isso passa, isso não passa. Como se fosse um gabinete. Isso aqui você pode discutir, isso aqui não pode ser discutido. Entenderam, meus amigos? Então, isto é simplesmente uma forma de controle, uma forma de tentar reprimir a divulgação por inteiro. É que tem uma forma de você conduzir, manipular aquilo que vai ser transmitido. Quer falar alguma coisa? Demis, sabe o que eu estava lembrando? Na verdade, assim, o que é super complicado quando você tem uma pessoa como Kirkpatrick, que está, né, na posição em que ele está, é que os escuros, gente, eles são criminosos, mafiosos. Para eles sequestrarem seus filhos, ameaçar matar seu marido ou sua esposa, é um pulinho. Então, às vezes, a gente não sabe exatamente se a pessoa está reagindo da forma que está reagindo, por uma questão do que ela acredita que é o melhor, né, e por não querer cooperar com o sistema, se a pessoa realmente faz parte dos escuros, ou se a pessoa está absolutamente ameaçada para reagir dessa forma contra a divulgação completa. Então, também, assim, muito cuidado em fazer acusação. O que a gente pode falar, e era o que o Salla estava falando, né, porque, assim, tá estranho esse negócio, tá bem estranho. Exatamente. Porque não está caminhando para a divulgação completa. Exatamente. E aqui, o post do Rony Vernetti, que é o ufólogo brasileiro, inclusive ele esteve presente no Congresso do México, do Jaime Mussan, né, representando o Brasil. Aqui, o Comitê Técnico Sênior da AARO estaria varrendo para debaixo do tapete os casos de fenômenos realmente anômalos. Em casos de discordância de análise entre o time vermelho, oficiais de inteligência, e o time azul, engenheiros e cientistas. Esse comitê tem voto o quê? De Minerva, ou seja, aquele que vai realmente decidir o que vai passar ou não. Então, aqui a gente tem a informação do Michael Salla, a própria análise aqui do Rony Vernetti, exatamente isso. Eles vão selecionando, né, aquilo que vai passar, aquilo que não vai passar, uma forma de conduzir o processo, uma forma de simplesmente tentar manipular a informação a que seja de acordo com o sistema, ou seja, essa informação, levar tudo no banho-maria. Entenderam, meus amigos? É mais ou menos isso. E tem mais aqui, Rony Vernetti, próxima reunião em sala, cofre dos congressistas, aqui outro Twitter, né, agora o X, sobre fenômenos anômalos identificados, será realizado dia 16, como foi dito para vocês. O inspetor-geral de inteligência, que é o Thomas Morren, o qual classificou as alegações de Crash como urgentes, e ele alegou que tinha todas as informações, então ele encheu todo mundo de expectativa e acabou, no final, sendo um tanto decepcionante. Aqui também, o Robert Stogg, né, do Pentágono, declarou que não é responsável por determinar o grau de sigilo e o nível de acesso à informação dos deputados, dando a entender que os políticos não têm nível de acesso necessário para que ele possa fornecer informações sobre OVNIs. Meus amigos, isso aqui é realmente um sarcasmo. Pelo seguinte, a gente sabe que no Serviço Secreto Espacial existem níveis de segurança, inclusive a Lockheed Martins, Northrop Grumman, são corporações que têm obedecem os mesmos protocolos de segurança e certificados de passes, certificados de acesso, no caso, de acesso a informações assim, super segredo, altíssima, classificadas no último, ou seja, totalmente sigilosas. E eles obedecem os mesmos protocolos das agências de segurança. Impressionante. Por quê? Porque, de fato, são eles que fazem a engenharia reversa.
Muito bem. Demis, um comentário aqui também. Isso não foi feito por acaso, né? Um dos motivos para você transferir o desenvolvimento da engenharia reversa para corporações é que as corporações, ao contrário das agências oficiais do governo, não têm oficialmente que se reportar para órgãos do governo. Eles podem falar que as patentes são segredos industriais, eles podem dizer que são informações relativas a uma organização privada, que não é um órgão governamental, e aí eles viram um braço muito efetivo do Estado Profundo quando eles recebem todos os recursos para ficar guardado entre os escuros, porque quem sempre ganha são os escuros, né? Exatamente. Agora, o que chama bastante atenção, e essa informação do próprio Dr. Michael Salla, é que eles são obrigados, eles têm os mesmos protocolos das agências de segurança com relação à documentação classificada. Isso é bastante interessante, porque é uma instituição privada, então, a priori, a gente imagina que eles não precisassem fazer isso, e, no entanto, eles têm que obedecer esse protocolo. Então, isso é uma evidência, né, que eles fazem parte de todo esse processo. Na verdade, são eles que realizam a tecnologia reversa, tá, meus amigos? E a Área 51 seria apenas um álibi, né? Seria apenas ali uma forma de distração. Essa seria a palavra, uma forma de distração. Não aprendemos muito na reunião. Aqui, olha só, meus amigos. Porque os membros da Câmara foram informados de que não tinham autorização de segurança adequada. É óbvio que não. Eles são deputados. Eles não são agências de secretos. Eles não têm credencial, né? Exato, privilegiado. Isso é meio óbvio até. Isso é um sarcasmo na minha forma de enxergar. Pode falar. E quando a gente sabe que eles fazem isso até com o presidente, né, dos Estados Unidos, que eles falam, não, você não tem autorização suficiente, por que o congressista teria, né? Exatamente. Não tem chave de acesso, não tem credencial, ou seja, para conseguir ter acesso a essas informações. Nível de segurança, no caso. Para ouvir tudo que David Grush havia revelado sobre os SAPs. Presumidamente, os membros do Comitê de Supervisão não precisavam saber e foram surpreendidos. Aqui posto o Dr. Michael Salla. Hoje, os membros do Congresso dos Estados Unidos, houve o inspetor-geral. Lembro que eram 2 reuniões, meus amigos. Aqui estou citando as 2 para vocês, aqui para vocês terem a linha de raciocínio cronologicamente falando. O David Grush, os denunciantes sobre OVNIs, inteligência não humana, sendo estudados em instalações classificadas de corporações 1000. Quantos detalhes de Tim Bucker e outros divulgarão? Aqui é uma ótima pergunta do post do Dr. Michael Salla. E depois, meus amigos, vamos entender que isso aqui é uma novela, são vários capítulos aqui diferentes. Aqui é a reação de diferentes membros do Congresso que não aprenderam nada, segundo o Tim Bucker, da Paulina Nuna. Olha, nós entramos em contato com o inspetor-geral do DOT, etc., e nós não aprendemos absolutamente nada, ou seja, eles não acrescentaram nada com relação à divulgação e o fenômeno UAP, ou seja, foi uma grande decepção. Em sua reunião com o inspetor-geral do DOT sobre informações sobre OVNIs, compartilhadas por David Grush e outros denunciantes. Só que, meus amigos, isso não para por aí. A gente sabe que o David Grush falou de 30, não só o David Grush, mas os próprios congressistas, que 30 pessoas que estavam anônimas a priori, estavam anônimas, ou seja, não revelaram as suas identidades, irão prestar depoimento no Congresso. E isso, com certeza, vai colocar, como a Thaís gosta de falar, fogo no parquinho, tá, meus amigos? Porque uma coisa é o David Grush informar, outra são 30 pessoas ratificando aquilo que ele está dizendo. Então, isso tem uma força muito grande. Isso vai dar corpo, isso vai dar autenticidade, vai legitimar todas as declarações de David Grush de uma forma que eu diria que seria praticamente irrefutável. Tá? Muito bem. Vai chegar a um outro patamar. Isso aqui eu vou deixar aqui. Um acordo conjunto para que os portos espaciais australianos sejam usados para lançamento de foguetes nos Estados Unidos. Aqui é um belo exemplo de acobertamento. Tá? Então, existe um acordo entre o governo dos Estados Unidos e o governo australiano para criar portos espaciais. Uma cobertura para o desenvolvimento de instalações subterrâneas para naves espaciais antigravitacionais. Essas embarcações foram construídas secretamente na Austrália desde 1960. Mais e mais serão construídas como parte do acordo AUKUS, que faz parte de todos os países de língua inglesa. No caso, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, os 3 grandes países, né, que tem como sua língua principal a língua inglesa. Isso é bastante interessante porque foi exatamente o que eles fizeram com relação à Área 51. A Área 51 era apenas uma cobertura, né, para os locais que verdadeiramente eles faziam a tecnologia reversa, né, que são são os calabouços, né, das grandes corporações aeroespaciais. Muito. Está me ouvindo? Estou ouvindo. O que eu queria trazer de comentário aqui, primeiro é lembrar as pessoas, quem nunca ouviu o Michael Salla falando diretamente, talvez não tenha percebido que ele é australiano.
tá? Ele deu aula na Universidade de Canberra por muitos anos, né? Então ele entende bem qual é o cenário australiano, e na Austrália tem uma base muito conhecida do Programa Espacial Secreto que chama Pine Gap. Então a gente tem relatos também de pessoas que passaram pelo programa de 20 anos e de volta, passaram por situações bem estranhas em bases com extraterrestres, e geralmente isso está associado a essa base de Pine Gap. E lembrar que existe um serviço, existe um acordo, isso é oficial, eu já cheguei a colocar no meu canal no Telegram, existe um acordo oficial das agências de inteligência de 5 países que foram colônias britânicas. Então a gente começa com o Reino Unido, a gente tem Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, e eles compartilham informação de inteligência. E chega num ponto, Denis, pra você imaginar que, assim, eu tô morando no Canadá agora, né? Eu tive que enviar uma série de dados meus para tirar o visto para estar morando aqui. Parte dos meus dados foram parar nos Estados Unidos, parte dos meus dados foram parar na Austrália. Eu sei disso porque eu tive que assinar documentos autorizando os meus dados a serem distribuídos para outros países. Então, a gente sabe também que quando eles estão fazendo isso, essa é uma das funções dessa aliança, que eles chamam de 5 olhos ou Five Eyes. Five Eyes, isso. O que acontece assim, nos Estados Unidos, que é o principal, né, a principal potência militar desse grupo, tem algumas coisas que, pela lei americana, eles não podem fazer contra a população americana. Aí o que eles fazem? Eles pedem ajuda para os coleguinhas, porque os coleguinhas não são americanos, então os coleguinhas dos outros países podem fazer para a população americana o que os escuros gostariam que fizessem. Então é muito comum que eles terceirizem parte da estrutura escura para outros países com, desculpa a esfarrapada que for. Exatamente. Existem 2 acordos, né? Tem o Five Eyes, que são dos 5 países, e tem um que é de 3 também, né? Que são 2 instituições diferentes. São todos diferentes, né? Sim. Os 5 olhos é de inteligência. Sim, e tem uma outra que é só, no caso, só Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, né? Que seriam só os 3. Aí já não envolve o Canadá, né? O Canadá já não faria parte, nem a África do Sul, se eu não me engano, né? Que também é de língua inglesa. A África do Sul também, né? É um país que tem como língua principal a língua inglesa. AUKUS, não é? Porque a U é de Austrália e o UK... Esse deve ser o Five Eyes, esse sim. Esse sim, que são as iniciais dos países, exatamente. Mas existe uma outra também que era dos 3, acho que eu devo ter feito confusão. Porque tem 2 instituições. Tem vários, e é justamente para confundir todo mundo e a gente não conseguir achar informação nenhuma. Exatamente. Mas a AUKUS deve ser essa mesmo, deve ser o mesmo do Five Eyes, exatamente. Perfeito, Thaís, perfeito. E, meus amigos, então como a gente está percebendo, né, primeiramente, né, o Tim Bucker, agora temos que aguardar, tinha uma expectativa, foi barrado. E agora vamos falar um pouquinho sobre as informações extraoficiais. Essas são informações que estamos passando para vocês aqui nesse instante, são informações oficiais. Agora existe também as informações extraoficiais, né, que são bem interessantes, muito interessantes mesmo. Vou começar aqui com uma consideração, com uma ponderação do nosso queridíssimo amigo Tony Rodrigues, que já foi entrevistado 2 vezes por nós, né, Thaís? Muito bem. Aqui. Pois é, cara, muito legal. Quando encontro algo verdadeiramente poderoso, o primeiro instinto é não compartilhar e poder tirar o quê? Vantagem. É verdade. Quando você faz uma grande descoberta, geralmente o ser humano age dessa forma. Ele vê uma oportunidade de tirar vantagem sobre os outros. Geralmente é assim que os escuros procedem, né, meus amigos? Muito bem. Aqui. Membros da inteligência dos Estados Unidos se comunicaram com alienígenas, diz ex-militar. Bem interessante, né? De acordo com a afirmação bastante extraordinária feita pelo ex-consultor do governo dos Estados Unidos, o Timothy Good, foi ele que falou sobre o Tratado de Greada, tá, meus amigos? É o 34º presidente dos Estados Unidos, que se trata do Eisenhower. Muito bem. Teria tido 3 reuniões clandestinas com extraterrestres. Good afirmou que Eisenhower se encontrou com alienígenas em uma remota base aérea do Novo México em 1954. Então, acordos e encontros com várias entidades, organizações extraterrestres já foram reportadas, né, e também denunciadas desde a década de 50. O caso do Eisenhower. Eisenhower que foi um caso bastante singular, porque ele teve um encontro com raças, com uma comitiva de seres extraterrestres benevolentes e outra de seres extraterrestres regressivos. Né? Que foi feito um acordo pelas costas do Eisenhower pelos Majestic 12, como nós bem sabemos. E depois, nós temos também um outro informante, que é o próprio Ryan Hachette, onde ele afirma com todas as letras que existe uma Federação Galáctica de Mundos e que essa Federação Galáctica de Mundos tem um acordo com parte do governo dos Estados Unidos e que o próprio Loirão estaria a par de tudo isso. Informação oficial do Ryan Hachette. Então existem muitos rumores na história de acordos, meus amigos, entre extraterrestres e instituições, organizações e até mesmo pessoas. Bem interessante isso. Queria falar alguma coisa, Thaís? Denis, eu estava lembrando assim, que o Ryan Hachette, ele foi um alto militar... General Ryan Hachette, isso, israelense.
Ele Exatamente. se pronunciou sobre o conflito atual? Não, ele não chegou a falar sobre isso. Pelo menos no livro dele não foi mencionado nada. É porque eu não acompanho o que ele tem ele em redes sociais, então não sei se ele falou. Tem só um livro, né? O Ryan Chet tem um livro. Que um livro que ele escreveu. não precisa muito mais que isso, né? Para falar assim, verdade. é isso. Isso. Durante um podcast, o ex-apresentador da Fox News, o Creighton Morris, ele tem um canal bem interessante. Você conhece o canal dele, né, Thaís? Olha, eu ele entrevistou, inclusive, o Michael Salla, há pouco tempo atrás. Denis, quem gosta é um canal bem predominante. É um canal bastante conhecido nos Estados Unidos sobre o tema. E para quem gosta de notícia, ele é um cara assim, ele saiu, né, da Fox, e aí, como ele não concordava em ter que falar só, separar o mandato dos escuros para dar só as notícias que eles que mandavam, né, ele criou então um canal que chama Redacted, está presente em várias plataformas, e é muito legal. Tá, o que ele traz. Claro que assim, a gente não precisa concordar com tudo, mas quem gosta desse formato de noticiário, eles estão ao ar de segunda a quinta-feira, só que é só em inglês, porque eles moram em Portugal, tá? Ele e a esposa moram em Portugal. Então eles falam português, mas o canal é em inglês voltado para o público essencialmente americano ou que fala inglês. Thaís tá sabendo mais do Creighton Morris que eu. Aqui. Esse é o programa porque eu conheço muito pouco. Eu só conheci ele porque o Michael Salla fez uma entrevista lá, né? Ele foi entrevistado lá, fiquei sabendo dele. Esse é o programa. Deixa eu ver aqui, Redacted, deve ser isso, né? Joshua Head, esse aqui que é o ex-militar, tá? Joshua Head, um ex-militar da Marinha dos Estados Unidos, com experiência em sistemas de defesa antimísseis, né? Trouxe riqueza de conhecimento e experiência. Ele abriu uma conversa, ele foi entrevistado, no caso, né, por esse canal, referentes à sua experiência pessoal na Marinha, especificamente durante os anos de 2004 e 2006. Aqui a foto dele, né, o Joshua Head. Deve-se notar que a extensa pesquisa de Joshua Head na área de OVNIs e informações confidenciais levou para dentro certas atividades governamentais. A extensa investigação de 4 anos revelou um padrão intrigante. Parecia que a tecnologia militar, especialmente programada de acesso especial, exatamente aquilo que nós estávamos tratando, o acesso especial, que seriam os protocolos, né, que a Lockheed Martin e que as agências, né, de inteligência utilizam. Seriam os mesmos protocolos de acesso especial. Interessante que esses acessos, né, especiais, essas credenciais de acesso especial, meus amigos, de repente você é um general, isso independente da patente. Então vamos supor, eu sou general, eu não tenho acesso especial, você simplesmente não tem acesso. Eu sou um sargento, um soldado raso, mas se você tem acesso especial, aí sim você pode, né, ter acesso a essas informações. É impressionante isso. Então, simplesmente patente, quando se refere a serviço secreto espacial, não diz absolutamente nada. Né? Isso é bem interessante. Estava a atingir inadvertidamente adversários estrangeiros, incluindo a China. Essa troca de informações confidenciais parecia envolver universidades e professores que recebiam bolsas para fazer engenharia reversa e tecnologia desses programas. A reviravolta notável nessa história foi que os e-mails da Hillary Clinton facilitavam potencialmente a venda dessas informações confidenciais ao Dragão e outras entidades estrangeiras. E o Dragão financiou universidades tentando os professores a divulgar informações sobre programas de acesso especial. Isso permitiu-lhes avançar rapidamente em suas tecnologias, alcançando potencialmente a paridade com os Estados Unidos. Então, aqui ele está dizendo que tecnologia reversa e que a própria Hillary teria cooperado com o desenvolvimento do serviço secreto espacial do Dragão. Olha que impressionante. Muito bem. O antigo inspetor-geral, agora vai vir a parte interessante, né? Isso aqui é uma informação realmente bastante impactante. Na verdade, é uma denúncia que ele fez. Muito bem. O antigo inspetor, o geral, tá? O Charles McGould, terceiro bem versado nesse programa de acesso especial, desempenhou um papel crucial nesse drama. Ele representou o David Grush. Então vejam que não é qualquer um, ele representou o principal denunciante do momento, que é o próprio David Grush. E se tornou uma figura central na saga dos denunciantes. Segundo o Reid, veja que isso aí tudo, meus amigos, que eu estou apresentando aqui para vocês, é explanação, é uma prévia aqui, um resumo da entrevista que ele prestou. Segundo o Reid, havia vários denunciantes envolvidos, 2 dos quais tinham informações em primeira mão e provas tangíveis, provas concretas. O medo da repercussão levou essas pessoas a testemunhar perante os congressistas, principalmente o congressista da Indiana, o André Carson. Será que ele nós deve ser parente do Carson lá da Fox? Acho que não. André Carson. No entanto, os congressistas não levaram a sério as suas alegações, até que esses denunciantes apresentaram provas em vídeo, meus amigos, de que os membros da comunidade de inteligência estavam a se comunicar com alienígenas. Então, segundo este senhor aqui, o Charles, né, o Macau, ele disse que foram apresentados DVDs, e esses DVDs foram exibidos aos congressistas, aonde membros da comunidade de inteligência estavam se comunicando, conversando, trocando ideia,
com seres de outros planetas. Isso você não vê todos os dias. Vamos ser sinceros aqui. Abre aspas. Ouvi dizer que podemos confirmar mais tarde, pelo que ouvi, André Carson, que é um congressista, que testemunharam antes, junto com alguns outros, o congressista não levou esses caras a sério. Mas o que acabou acontecendo é que eles pegaram as evidências, um DVD, e mostraram esses congressistas evidências em vídeo de membros da comunidade de inteligência se comunicando com alienígenas. Depois que esses vídeos foram mostrados aos congressistas, eles ficaram visivelmente abalados. Então, imagine vocês, exibiram esse vídeo. Essa aqui é uma informação extraoficial, meus amigos. Quem está fazendo essa denúncia, nessa entrevista, é um ex-membro da inteligência, que era da Marinha dos Estados Unidos, não é qualquer um. Se eu não me engano, do ano 2004, do ano 2006. Deixa eu confirmar aqui, porque às vezes a data a gente se perde um pouquinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Foi do ano de 2004 a 2006. Exatamente isso. Muito bem. O Joshua Head. Vamos chamar ele de Head. Fica muito mais fácil. Então, foi exibido esse DVD da comunidade de inteligência se comunicando, conversando numa boa com seres extraterrestres, e diz que os congressistas simplesmente ficaram pálidos. Ficaram visivelmente abalados, de medo, de terror. Um deles segurava um pedaço de papel e não parava de tremer. Imagine você, Thaís. Não parava de tremer. Congressista, no Congresso. Outros estavam bebendo água em abundância. Não paravam de beber água. Bebendo água. E foi então que começaram a levar isso muito, muito a sério. E apresentar esses senhores, o ex-inspetor-geral da comunidade de inteligência. Me ajuda na pronúncia desse senhor aqui, Thaís. McCullough. Mas você sabe que assim, aquilo que eu te falei, é bom quando você pronuncia de um jeito estranho os nomes, porque aí a plataforma... melhor, exatamente, aí fica legal. Por isso que assim, em vez de te corrigir, eu te sugiro assim, segue assim, Denis, tá bom, tá certinho. McCullough, exatamente. Portanto, ele entra em cena como alguém que entende desses programas, sobre tecnologia reversa, e o ápice, etc. Que é lido nesses programas desde o passado, e que agora representa estes senhores. Isso é bem interessante, quem está dizendo isso não é qualquer um, uma pessoa que trabalhava na inteligência dos Estados Unidos, de 2004 a 2006, que é o Head, vamos chamar ele de Head, fica bem fácil, numa entrevista, num canal proeminente do tema, no caso do segmento, sobre OVNIs. Então isso, meus amigos, é muito sério, nós temos que realmente considerar. Se isso for verdade, todos os congressistas, pelo menos a equipe, o comitê especial que está lidando com relação aos OVNIs, está a par de toda a verdade. Eles já sabem de tudo. E tudo isso que está acontecendo com relação a esses episódios intermináveis dessa novela no Congresso, não passa o quê? De uma encenação. Tá, meus amigos? Exatamente, porque não tem como chegar a outra conclusão que não seja essa. Então, por certo, ele sabe que não é a hora certa, tem que esperar um pouquinho. Isso denota também que, se isso for verdade, eu acredito que seja, porque nós acreditamos que seja uma informação responsável, que a divulgação está muito bem encaminhada e que ela vai acontecer sim. A própria Helena, ela fala que muito provavelmente isso vai acontecer em meados de 2024. E parece que é isso mesmo. Mas que vai acontecer, né, Denis? Vai acontecer. Vai acontecer. Porque vejam só, meus amigos, alguém pode dizer assim, mas os escuros. Bom, se os escuros tivessem tanto poder assim, essas audiências sequer estariam existindo. Começa por aí. Seria sempre como sempre foi, mais do mesmo. Eles não tinham um protocolo, eles não procederam, desde o tempo do projeto Blue Book, Livro Azul, eles simplesmente cercavam tudo, não davam brecha para absolutamente nada. E a gente sabe que essa política mudou a partir de 2017. Então, 2017 teve uma mudança de postura, assim, totalmente visível, e cada vez mais o cerco está se afunilando, está tendo uma abertura cada vez maior. É claro que isso ocorre a passos bem lentos, a gente queria que estivesse num processo muito mais acelerado, mas é inegável que está tendo uma abertura. E se está tendo essa abertura, é porque alguém deu sinal verde para que isso possa acontecer. E existe uma preparação psicológica, porque vejam só, meus amigos, isso aqui é uma informação um tanto sensível, vamos convir aqui. Você chegar para o público e falar, olha, o governo dos Estados Unidos, o Eisenhower, teve um acordo com os extraterrestres, só que ele foi enganado, viu? Ele foi enganado, enganaram ele, fizeram de... Aliás, os extraterrestres agressivos fizeram o governo de trouxa. É um pouco complicado. E bilhões e milhões de pessoas foram abduzidas. Nós fizemos acordo também com várias corporações, quer dizer, vão querer achar um bode expiatório nessa altura? Como que eles vão fazer? Todo mundo envolvido, é muito complicado. Então, isso denota que todo esse sistema babilônico, todo esse sistema de controle está desmoronando. Porque se ele não estivesse desmoronando, com certeza essas audiências sequer existiriam. Elas não estariam acontecendo. E mesmo que esteja de uma forma tênue, devagar, lenta, está avançando. Cada mês que passa, a gente percebe
que a coisa se torna cada vez mais robusta. Um passo de cada vez. A gente sabe da nova lei também que vai ser promulgada com relação às corporações, que vai entrar em vigor em 2024. Então, a coisa está avançando sim. É óbvio que não na velocidade como a maioria gostaria que fosse, mas está acontecendo. Então, para mim, essa informação é perfeitamente plausível. Você queria comentar alguma coisa, Thaís? Não, eu estava pensando aqui, Temis, do que você estava falando sobre o país, como é que você chamou o país do dragão? Porque o dragão. A percepção do Sala é de que eles eram essencialmente do Estado Profundo, né? E o Torhan estava falando através da Helena Danan, estava falando que, como qualquer outro país, tem as duas forças. Sim, as duas facções. Do país. Então, é muito complicado a gente falar que um tal país é do bem e outro é do mal, quando a gente tem as duas forças atuando dentro de qualquer um deles. E esse movimento, assim, eu lembro de histórias, Demis, assim, de mais de 20 anos atrás, na verdade, assim, acho que deve fazer uns 50 anos atrás, que os escuros já tinham um plano de mudar alguns dos seus centros de comando para o País do Dragão, porque eles gostam de sistemas ditatoriais, porque eles conseguem se esconder melhor nesses sistemas. Então, eles transferiram já parte da estrutura deles e da riqueza deles para lá, para manter um centro de comando pelo lado de lá. Então, quando a gente vê essas notícias de que o povo de olhinho puxado é que andou fazendo isso, fazendo aquele outro, e criando por engenharia alguns patógenos, ou então investindo em universidades americanas para tentar, entre aspas, roubar segredos, não sei o que lá. Gente, são as mesmas pessoas, tá? Aqui a gente está falando que está vindo de um outro país, mas são os mesmos escuros. Eles só mudaram de residência, né? Que é bom entender que os escuros não têm país, não tem uma pátria. Exato. Eles não têm uma pátria. Não existe, os escuros são dos Estados Unidos. Não, os escuros são chineses. Não, os escuros não tem país, eles não têm pátria. Os escuros são uma organização, meus amigos, está infiltrado em todos os países, todas as instituições, todas as organizações do mundo, e não é diferente no Dragão. É bom vocês entenderem que praticamente hoje no Dragão, Xixal, etc., está dividido em duas facções. Uma facção que, inclusive, entrou em atrito com seus antigos criadores, porque quem criou, quem fomentou, quem produziu, quem deu a estrutura, principalmente na questão industrial, econômica, essa estrutura econômica, quem patrocinou o Dragão, foram os próprios escuros para servir os escuros. O que aconteceu foi uma traição. Eles perceberam, a gente vai ser usado como chiclete, depois vamos ser jogados fora, porque Xixal é inteligente. Então ele está se opondo aos seus criadores, vamos colocar assim, aqueles que financiaram e tornaram o Dragão essa potência que é hoje. Só que, no entanto, existem muitas facções dentro do partidão, do PSC, que vocês conhecem muito bem, que trabalham para os escuros. Compreenderam? Então, praticamente, existem dois dois governos inseridos dentro do Dragão. Tá? Acho que isso aqui é uma forma bem simples de simplifica bem o que está acontecendo nesse país. E acontece, na verdade, praticamente todos os países do mundo. Eu diria que existe apenas uma exceção. Não que o Deep State não esteja infiltrado no urso, tá, meus amigos? Não é questão que não esteja. Só que lá é mais contido. Isso é verdade. E praticamente o Putin... É chapéu branco, né? O Putin conseguiu reprimir todos os seus inimigos internos. Tá? Praticamente não existe resistência. O último, né, que a gente sabe que foi do grupo Wagner, o Bregozzi, né? Bregozzi, também já foi, né? Acabou indo também. Então não existe qualquer tipo de resistência, né? Já na China, no Dragão, já não é bem assim, na China, tá ok? Muito bem. Vamos lá, vamos embora, vamos seguir em frente. Aqui, meus amigos, tá aqui a foto, muito bem. O Morris estava ansioso para saber mais sobre os DVDs. É óbvio, depois que ele ouviu essa história, fez até essa cara aqui, né? Não é, Thaís? Falou, louco, isso aqui é muito demais, é demais essa história. Demis, você sabe que é interessante, porque assim, ele é interessado por ufologia desde a época que ele estava na Fox, então os outros jornalistas, porque ele é amigo desses... o Morris é esse aqui, ó, esse moreno aqui. Isso, exatamente. Aqui. Né? Então o pessoal, assim, quando ele aparece, não foi por acaso que ele entrevistou o Sala, porque o canal dele não é um canal de ufologia, é um canal de notícias, normal, notícias fora da caixa, né? Mas muita gente está sendo exposto agora, pela primeira vez, à parte ufológica das coisas, e ele está recebendo paulada direto do público que despertou para o lado mais conspiratório, mas ainda não para o lado ufológico. Então ele está fazendo um trabalho de formiguinha muito legal para despertar as pessoas. E aqui, do lado dele, né? O Joshua Head. Muito bem. Então o Marco ficou espantado, né? Porque você não ouve uma história dessa todos os dias. Estava ansioso para saber mais sobre os DVDs e as evidências físicas. Eu fico imaginando o congressista, imagina aqui no Brasil os congressistas mostrando um vídeo de extraterrestres interagindo com agentes da comunidade de inteligência da ABIN, por exemplo. Eles vão ficar, que cara que eles iam fazer? Demis, seria uma reação interna. Para congressista, eu diria que não tem, mas que esses vídeos existem, pode apostar que existem. Com certeza.
Tem mais informações, a gente vai chegar lá, Thaís. Okay. O Moy estava ansioso para saber mais sobre os DVDs, evidências fixas relacionadas às suas surpreendentes alegações dos denunciantes. Ele perguntou ao Joshua Head, onde essas evidências estavam guardadas. É lógico, mas olha, onde que está isso daí? E se o público algum dia teria a chance de vê-las? O Joshua respondeu, revelando que as provas da forma DVD e outros materiais eram consideradas uma apólice de seguro. O que você achou dessa, Thaís? Apólice de seguro. Isso significa que a evidência estava segura na mão de 2 proeminentes pesquisadores de OVNIs. Então, eles seriam os guardiões, 2 pesquisadores que não quis dar o nome, 2 grandes pesquisadores de OVNIs. Será que, de repente, não é o próprio Steve Greer? Quem sabe, né? É um bom nome, né? Provavelmente, porque ele tem uma parte da informação está toda aberta, mas ele aconselha vários dos denunciantes militares o como eles devem lidar, porque eles recebem muita ameaça, né? Ameaças. Outro nome que eu também poderia apostar aqui é o Gary Nolan. Gary Nolan também é outro que poderia também estar em posse desses supostos DVDs. Como é que você acha desse nome, Thaís? Também é um ótimo nome. Aqui, isso significa que as evidências estavam seguras nas mãos de 2 proeminentes pesquisadores de OVNIs. Além disso, o Joshua, aqui o Head, vamos chamar de Head, confirmou que esses investigadores não só viram as provas, mas também verificaram a sua o quê? Autenticidade. É tudo legítimo. E foi um fator importante que contribuiu para o crescente interesse nessa questão. Meus amigos, esse depoimento realmente foi extraordinário, surpreendente. Por quê? Porque esse depoimento leva a uma conclusão lógica. Bom, se o pessoal da comissão especial está lidando no Congresso, né, com os denunciantes a respeito da pesquisa, da divulgação dos OVNIs, da investigação, no caso, né, são eles que estão liderando essa investigação, sabem da existência desse DVD, eles sabem já de tudo, já conhecem tudo. E tudo que está acontecendo, todas essas cenas, né, dessa novela interminável, são apenas um show. Né? Vamos para o próximo. Aqui. Tem mais informações. Um dos pesquisadores proeminentes, tá? Tudo isso aqui é informação do REP. Um dos pesquisadores proeminentes que tem compartilhado informações privilegiadas sobre OVNIs é o jornalista investigativo, o Ross Coulthard. É ele mesmo. Bastante certo, Coulthard tem esta evidência em DVD. Olha só, Thaís, ele tem essa evidência em DVD. Mas ele revelou que existe um enorme OVNI em posse dos Estados Unidos. Então ele acredita que o Ross Coulthard tenha... E o Ross Coulthard foi ele que apresentou o David Grush. Ele entrevistou, inclusive, o David Grush e apresentou o David Grush para o Congresso dos Estados Unidos. Então ele é um ótimo nome, é um ótimo candidato. E ele, né, não é verdade, Thaís? Eu estou aqui, na verdade, intrigada por essa frase aqui, Demis, que está aí no seu slide, falando que existe um enorme OVNI em posse dos Estados Unidos que não pode ser movido. Porque vamos combinar que essa é a definição das arcas, né? Exatamente, exatamente. Mas ele revelou que existe um enorme OVNI em posse dos Estados Unidos que não pode ser movido. Ele é tão grande que não tem como esconder o bichinho, entendeu? Ele é muito grande mesmo. E também não tem como locomover, deslocar esse objeto de um lugar para o outro. Não tem como transportar ele. E que ele conhece a localização da nave. Ross mencionou a existência de inteligência não humana em contato com a Terra há muito tempo e recuperação de certos objetos, mas não pode revelar detalhes concretos por medo de revelar tecnologias avançadas. Ele falou, olha, por hora eu não posso revelar. E de acordo com o criador e editor-chefe de Warzone, olha só que interessante, tem as coordenadas, que seria exatamente na Coreia do Sul. Uma base em Seul, na Coreia. E você pode localizar e visualizar isso pelo Google Earth ainda, com as coordenadas aqui, todas bonitinhas para você achar. Latitude, longitude, tudo bonitinho. Embora uma grande estrutura circular de 82 metros de largura, grande, com uma montanha seja certamente interessante no contexto da Coreia do Sul, faz muito sentido para algo além de esconder um OVNI gigante. Então, foi disfarçado. A gente não tem como tirar daqui, vamos transformar isso numa base. Vamos dizer que é uma base, criar uma estrutura no local para tentar esconder este objeto gigantesco. Incrível isso, né, essa informação. Curiosamente, aqui tem outra informação, tá? Extraoficial. Tudo isso está relacionado com o Congresso dos Estados Unidos, meus amigos. Curiosamente, o Steve Spring, um pesquisador de OVNIs que estuda o fenômeno há 30 anos, afirma que um executivo aeroespacial apareceria e compartilharia as informações durante a audiência do Congresso sobre o OVNI em julho de 2023. Ele falou que ele ia aparecer, não apareceu ainda. Essa informação não identificada é descrita como um executivo de nível, ou seja, uma empresa aeroespacial, tá? Dentro da empresa sediada nos Estados Unidos, que Spring diz ser uma importante empresa de engenharia reversa de tecnologia alienígena. Então deve ser a Lockheed Martin, Lockheed Pluma, alguma dessas, a Boeing, aí existem vários candidatos diferentes. De acordo com a fonte, os alienígenas não apenas existem, mas estão presentes na Terra há pelo menos 5 milênios, 5 mil anos apenas, só isso. Se não mais. Surpreendentemente, o indivíduo revelou a existência de pelo menos 2 civilizações que residem atualmente no nosso planeta. Os humanos e um grupo conhecido como Ganzi. Já ouviu falar disso aí? Eu nunca tinha ouvido falar, Thaís. Ganzi. A gente estava conversando nos bastidores, com esse nome eu nunca tinha ouvido, mas na hora que você estava me escrevendo eu falei, já sei o que é. Ganzi.
Originário de uma parte distante da nossa galáxia, a cerca de 40 anos-luz de distância. É interessante. Agora a gente pode linkar essa informação aqui, que é a mesma, só que com mais detalhes, tá, meus amigos? Aqui, esse mesmo Steve Sprague aqui, eu disse, o BD conheceu alienígenas, nós estamos sozinhos, eles não são nossos amigos. Daí que surgiu, não sei que vocês estão sabendo, meus amigos, algumas pessoas alegando, não, mas os aliens são todos do mal, exatamente. Isso aqui criou muita força, esse tipo de narrativa, depois que essa notícia veio à baila. Olha só, pesquisador de OVNIs, que a gente já falou, a gente já apresentou ele, há 30 anos, falou com o executivo de uma empresa aeroespacial, muito bem, aqui é a fonte para vocês. Deixe-me dizer isso de forma inequívoca, sem ambiguidade. Em termos inequívocos, não estamos sozinhos, os alienígenas não apenas existem, mas estão aqui há 5 milênios, se não considerarmos mais, eles não são amigáveis. E a humanidade está absolutamente em perigo, escreve o Steve Sprague. Uns alegam que os extraterrestres são todos bonzinhos, outros alegam que os extraterrestres são todos perversos. A gente sabe que existem todos grupos, facções diferentes, e os extraterrestres não são muito diferentes dos humanos, assim como existem humanos benevolentes e existem humanos regressivos, e isso vale também para os extraterrestres. E aqui, meus amigos, olha que interessante. Além disso, o informante destacou a habilidade superior dos GUNS em manipular dimensões superiores. Dimensões superiores seriam extradimensionais, permitindo que eles estivessem presentes em qualquer lugar e a qualquer momento, como se fossem seres etéreos. Interessante. Eles podem operar dentro da estrutura da teoria multidimensional. Exatamente isso. E a teoria das branas. Conceito que desafia a compreensão humana. Essa capacidade excepcional que esses seres têm, de navegar pelas dimensões e permanecer indetectável, invisível, totalmente invisível e imperceptível. Aliás, eles poderiam atuar no mundo espiritual. A menos que desejado, adiciona uma camada de intriga à presença extraterrestre na Terra. Meus amigos, eu não estou dizendo que toda a narrativa desse personagem, desse investigador, esteja 100% correta, mas muita coisa que ele diz faz sentido, sim. O informante também tocou em informações presidenciais significativas que ocorreram, já aconteceram, já faz tempo, tá, meus amigos? Foi agora não. Lançando luz sobre a conscientização do governo dos Estados Unidos sobre esses desenvolvimentos. Em várias ocasiões, o presidente Biden, o Senil Joe, esse mesmo, teria sido informado sobre tecnologias avançadas recuperadas dos GANSI. Os informes incluíram demonstração de lasers capazes de efeitos notáveis, como extrair elementos diretamente do minério e analisar dados biológicos e geológicos. Supostamente existem vídeos desses informes, ou seja, uma forma de minério. Interessante. Supostamente existem vídeos desses informes mostrando o Biden, acho que tem um vídeo, interagindo com 3 seres GANSI. Imagine, o Biden não consegue interagir nem com o ser humano, imagine interagindo com GANSI. Bem complicado, ele não sabe nem onde ele está. Mas com certeza isso foi em outras épocas. Uma época, já faz muitos anos atrás. Pode falar. Lembra quando a gente entrevistou o John de Souza, que é um agente aposentado do FBI? Sim. Você lembra que ele falava que o que ele tinha de vários relatos de interação extraterrestre, ele descrevia mais como sendo extradimensional do que extraterrestre, que eram seres que vinham de outras dimensões. Interagir. Ele provavelmente estava falando dos GANSI, né? Que provavelmente. Os únicos, mas provavelmente era o que ele mais tinha relatos. Isso, exatamente. O John de Souza, ele acredita piamente que todos esses terrestres são oriundos são extradimensionais, ou multidimensionais. Aliás, isso aí é o JJ Harnick, se não me engano, também tinha essa mesma posição, que era um grande investigador também. Fez parte do projeto Livro Azul. Dispositivo colocando em seu ouvido. Notavelmente, um dos indivíduos que acompanhava os seres era John Podesta. Olha só, o John Podesta estava lá junto. O John Podesta, que mais tarde assumiu o cargo de conselheiro sênior para inovação de energia limpa. A Ford também vinculou avanços em energia de fusão e tecnologia aos esforços da empresa na tecnologia GANSI de engenharia reversa. Pode falar. Pessoal, considerando aí o Podesta e o Biden, que é uns povo ruim com força, isso daí não está com cara de mecanismo de controle em cima deles? Parece que sim. Tá com cara, sim. Aliás, eles são marionetes, né? Eles são bonequinhos de corda, né? A gente já sabe muito bem. Perturbadoramente, o informante também compartilhou incidentes envolvendo encontros com os GANSI. Interessante, meus amigos, que este informante, esse pesquisador, disse que isso ia ser apresentado no Congresso dos Estados Unidos. Não vamos esquecer esse detalhe. Até agora não foi, mas, quem sabe? É muito importante te anotar essa informação. Temos que considerar, sim, aqui. O evento notável envolveu a desintegração de um jato de combate. Imagine um F-15 sendo desintegrado. Isso aqui me lembrou as brinquedinhos de plasma, não, Thaís? Ele tem essa capacidade. Na verdade, assim, o que é engraçado é que esses troços já existem, né? O que eles estão falando. Isso.
Por uma tecnologia. Aliás, sim, pelo próprio texto, diz que os Ganzi, diz que grande parte dos Estados Unidos já tem a tecnologia dos Ganzi. É isso que ele está informando aqui. Né? Por uma tecnologia de feixe de partículas empunhada por seres terrestres. Na verdade, esses Ganzi aqui são seres que nós já conhecemos por outro nome, tá, meus amigos? Daqui a pouco a gente vai linkar as informações. A surpreendente evidência do vídeo mostrou um feixe verde atingindo o lateral da aeronave. Feixe verde. Isso aqui me associa, eu consigo anexar isso, linkar essa informação com o Ice Cup lá na Antártida. Foi o que eu pensei, Demis. E várias desses, do que as pessoas relatam como um laser verde aparecendo em algumas situações suspeitas. Deixa eu saber a origem aqui da aeronave, que posteriormente se transformou, que seria um brinquedinho, inclusive, para bater OVNIs, entendeu? Em si, sem deixar nenhum detrito. Uma análise mais profunda da filmagem revelou a apresentação de ocupantes extraterrestres, comumente referindo como Greys. E eles trabalham com Greys, isso já é uma boa pista, hein, Thaís? É uma boa pista aqui, né? Tá começando a esquentar. Está começando a esquentar. Caracterizado por seus corpos pequenos, cabeças grandes e olhos proeminentes, né? Aquela característica de Grey clássico. Embora os Ganzi não tenham sido descritos como inerentemente malévolos, eles veem a humanidade como um aborrecimento semelhante a moscas. Nos enxergam assim como sendo moscas, né? Que fica ali e não serve para muita coisa, não, né? No entanto, o informante leitor que provocar ou interferir em sua missão pode levar a consequências terríveis. Relatos de pilotos perdidos e naves destruídas em encontros com os Ganzi. É complicado. Porque, vejam só, eles não são tão terríveis, mas ao mesmo tempo ele começa o texto dizendo que todos esses seres Ganzi são do mal. É um pouco contraditório, né? Acho que ele tentou atenuar, né? Sabe qual é a minha impressão deles? É que, assim, talvez seja aquele negócio, assim, de que a gente, para eles, é tão, uma espécie tão desprezível que, tipo, não é que eles odeiam a nossa existência, eles somos insignificantes. Isso, inútil. Como formigas, somos baratinha, como se fosse uma barata na nossa concepção. É mais ou menos isso. Relatos de pilotos se percebendo naves destruídas em encontros com os Ganzi, que ressalta os perigos potenciais de cruzar caminho com esses seres tecnologicamente avançados. Então não é muito bom você se deparar com um desses seres, né? Você pode estar em sérios apuros. É bastante preocupante. Depois ele termina falando que eles estão preocupados, que estão próximos das bases nucleares, dos silos, né? Dos silos, etc. Nem vou entrar no mérito dessa questão, mas o grande ponto aqui, que eu gostaria, deixa eu voltar aqui a espaçonave, o grande ponto que eu gostaria aqui de abordar para vocês, meus amigos, é que esses seres são hiperdimensionais, multidimensionais, deixou bem claro. Então, eles são totalmente invisíveis. Ou seja, como atuam no mundo dos espíritos. Vamos colocar assim, totalmente invisíveis. São seres regressivos, trabalham com Greys, então, pela própria descrição. O BD, é claro, se eles estavam fazendo um acordo com o BD e com o Podesta, também boa gente não tem como ser. Vamos convir aqui. Agora, existem seres hiperdimensionais negativos? Isso é uma ótima pergunta, então nós vamos tentar responder agora neste momento. Muito bem, a gente sabe que todos os seres extraterrestres regressivos, como fisicamente falando, né, trabalham ao pé da 3D, foram expulsos, segundo a própria Helena, não só a Helena, do nosso planeta, mas também existem 3 fontes independentes que confirmam esta mesma notícia, então é uma notícia robusta e com certeza é isso que está acontecendo. A própria Rebeca, tantas fontes que confirmam, são inúmeras fontes. Muito bem. O Tony Rodrigues, quando ele foi abduzido, ele fez um contrato, com a Frota Negra, ele foi vendido, na verdade. Muito bem, eu nem vou falar, porque a trajetória dele é bem complicada. Ele foi para o Peru, do Peru ele foi para Seattle, se eu não me engano, e depois ele foi vendido para a Frota Negra. Então, tem toda uma trajetória, toda uma história. Foi para Seattle, se não me engano, é isso mesmo, Thaís? Do Peru, ele foi para América do Sul, depois para Seattle. Muito bem. Gente, eu não tinha me ligado, Demis, que Seattle fica 3 horas de carro de mim, acredita? Acho que eu não vou visitar lá, não. Pois é. Então ele teve uma trajetória bastante difícil, bastante dolorosa, bem complicada. A Rebeca também, uma história bastante similar também, a história do Tony Rodrigues. Em breve a gente vai trazer essa entrevista, que foi fantástica, não, Thaís? Nossa, muito bem. Foi incrível. Maravilhosa. Aqui, um cara encapuzado. Então ele disse que estava na cama quando era pequenino, ele viu um reptiliano encapuçado, encapuçado, né? Isso não é muito comum, vamos falar a verdade, né? Um reptiliano encapuçado, né? Muito bem. Ele ainda passou a falar sobre e este que conversou muito com ele, falou, fica calmo, tranquilo, tá tudo certo, tudo vai acabar numa boa. Era o único que se comunicava telepaticamente com ele e utilizava uma espécie de capuz. Ele ainda passou a falar sobre um certo cara que entrou em contato com ela e outros contatados em algumas ofertas financeiras atraentes. Queria comprar a Helena, entendeu? Muitos denunciantes, eles recebem essas ofertas. Se você pegar o livro, por exemplo, do Michael Salla, sobre diplomacia cidadã, a gente fala que muitas pessoas foram cooptadas, que foram simplesmente se venderam para os escuros, muitos contatados no passado.
E por certo não foi diferente com a Helena. Pode falar, Thaís. O que é interessante é que, assim, enquanto isso está acontecendo, muitas vezes o contatado não sabe que é isso. Você lembra que a Helena estava falando que por conta dos perrengues que ela está passando, que ela recebe muito ataque, ela foi se consultar com um advogado, que aí recomendou para ela ter os direitos autorais da história dela, e aí você vai reconhecer a história. Que então ela teria que dizer que nada disso aconteceu de verdade. Foi uma fantasia, isso. Daí ela simplesmente não aceitou. Ter direito autoral. E teve outras pessoas que escolheram esse mesmo. Isso aí ia acabar com a credibilidade dela, né? Isso é um absurdo. Mas tem gente que fez isso. Tem gente que não fez isso, né? Sem pensar nas consequências, né? Pensando na grana, sem pensar nas consequências. Exatamente. E ela recebeu uma oferta financeira atraente, mas é claro que Helena não aceitaria isso, né? Uma pessoa idônea, né? Que a gente conhece, foi entrevistada 2 vezes aqui. Ela recebeu um vídeo, Helena, recebeu um vídeo, no qual essa pessoa que fez essa oferta para ela, né? Essa oferta, um vídeo aqui bem comprometedor, a quem ela descreveu apenas como seu primeiro nome, Jason, e conversava com uma pessoa encapuzada, com uma voz estranha. Então ele estava conversando no vídeo com um cara, uma pessoa que não dava para identificar o que era, que estava encapuzado. Interessante isso. Usando o nome Ray. Pode ter sido apenas uma pessoa cuja voz foi distorcida, com uma voz muito estranha, tá? Artificialmente para proteger sua identidade, mas também pode ter sido um Ginzar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Quem sabe? Um Ginzar. Falando dos Ginzar, muito bem, vamos linkar aqui a informação. Deixa eu voltar só um slide. Depois a gente volta aqui, porque isso é uma investigação. Muito bem. Falando sobre os Ginzar, meus amigos, os Ginzar são seres... Não, vou continuar daqui mesmo. Muito bem, daqui a pouco a gente já fala dos Ginzar. O TLS, Sistema de Luz, Jason Shurka. Então, Helena nunca disse de quem ela estava falando, mas não demorou muito para encontrar um certo Jason. Estava conversando com uma pessoa encapuzada com uma voz distorcida. Provavelmente foi Jason Shurka, tá? Quem está administrando um site de uma organização chamada The Light System, ou seja, Sistema da Luz, raio de luz aqui, né? The Light System. The Light System, muito bem. Raio de luz aqui, muito bem. O DLS é uma organização muito poderosa, secreta e divina, que existe há milhares de anos. A existência do TLS foi revelada ao público pela primeira vez em 26/8/2020, em uma entrevista no qual Jason Shurka, que pode ser, isso aqui, meus amigos, é uma investigação, é nosso suspeito. Participei com George Norrie na rádio Costa to Coast AM. A DLS é composta por cerca de 7 agentes iniciados em todo o mundo, alguns dos quais são pessoas comuns e algumas pessoas muito conhecidas no mundo de hoje, incluindo funcionários do governo, celebridades, produtores e assim por diante. A TLS tem filiais em todas as grandes cidades do mundo. A organização é composta por todas as religiões, raças, idades e gêneros. Quando digo todas as idades, também me refiro a seres humanos com várias centenas de anos. Um dos quais é homens que vivem centenas de anos, tá, meus amigos? Um dos quais e mulheres. Você conhecerá de forma muito pessoal ao longo desse texto. Quando digo todas as raças, me refiro a raças que não fazem da parte da raça humana, ou seja, seres extraterrestres. Embora possa parecer inacreditável, é óbvio, para alguns, nem todos os agentes iniciados do TLS são seres humanos. O TLS realiza tarefas físicas, energéticas, espirituais em todos os assuntos, plano, dimensão e localização geográfica do universo, não apenas na Terra. Os Ginzar são descritos como extraterrestres interdimensionais, Sigma Draconis, do sistema Draconis. Me deparei com esta pirâmide à direita, com extraterrestres hiperdimensionais no alto da hierarquia. Também me lembro da remoção do Ninurta e do Pindar, um tempo atrás, do topo da pirâmide. E essa pirâmide aqui é muito conhecida. Aliás, ela foi amplamente divulgada, acho que por vários sites diferentes. Com certeza a Thaís conhece, e muitos de vocês que estão assistindo conhecem também. Foi amplamente difundida. O TLS diz que eles existem há milhares de anos e que existem extraterrestres envolvidos em sua organização. Poderia haver uma ligação entre os descendentes da facção de Elil e esses acordos com os Sicars há milhares de anos? Muito provavelmente. Vejam só, o grupo Crimeia, aqui, e na sequência nós temos o quê? Os interdimensionais extraterrestres. Arcontes, jesuítas, reptilianos Draco e depois pessoal da Cabal. Vamos colocar dessa forma aqui, mais embaixo. E depois toda a estrutura, da Deep State, etc., organizações, sociedades secretas, militares, etc., policial, sistema judicial, todo esse complexo. Bastante interessante. Aqui está a foto do Ginzar, ilustração da Helena Dana, bem interessante. Helena Dana mencionou novamente em seu terceiro webinar, descreveu como reptilianos interdimensionais, que estão fortemente envolvidos em rituais de magia negra. Embora também fossem cortados da Terra, eles conseguiram preparar várias pessoas para continuar sua missão. Interessante. Vocês estão entendendo, meus amigos? Esses seres foram cortados da Terra, mas prepararam magos negros para
serem os seus substitutos. Isso é bem interessante, não, Thaís? O que você achou dessa informação? É interessante porque, lembra, a gente estava conversando nos bastidores que eu falei que eu não conhecia com esse nome, esse pessoal, mas esses seres reptilianos encapuçados, o que eu conhecia da história deles é que, como é que eu vou falar isso? O povo lá daquela parte que fica uma cidadezinha bem pequenininha no centro de Roma, tá? Eles usam os monges, isso. Eles conjuram esse tipo de seres. Claro que a gente não está falando de todo mundo, tá, gente? Dentro de qualquer estrutura tão grande, né? Existe, em geral, muita gente bem intencionada na base, e às vezes até no meio, mas você só precisa de uma pequena quantidade de maçã podre para estragar a instituição inteira. É só você posicionar bem essas pessoas. E essa instituição, lá no centrinho de Roma, tem conjurado esse tipo de entidade faz séculos. Inclusive, Demis, quando eu estava estudando os rituais para que um novo papai tome posse, existem coisas que, se ele quiser tomar posse, ele é obrigado a fazer. Tá? Sim, isso é verdade. Mas essa informação é bem interessante, porque se a gente for linkar essa informação com o do Preston Nichols, livro Encontro das Pleiades, ele fala que os seres extraterrestres, é bom eu voltar aqui, só isso dá uma palestra inteira. Meus amigos, vai longe. O Preston Nichols, livro do Encontro das Pleiades, Preston Nichols, que é denunciante do Projeto Montauk, ele fala o seguinte, ele fala que a gente fica muito preocupado com a atuação dos extraterrestres no mundo físico, mas, na verdade, a maior parte da atuação dos seres extraterrestres, tanto positivos e negativos, ocorre no mundo espiritual. Isso é uma grande verdade que é negligenciada por muitos. E olha que interessante, ele fala que os seres extraterrestres negativos conseguem abduzir o nosso corpo astral, coisa que ninguém fala. Então, eles conseguem abduzir o seu próprio corpo astral. Você está dormindo, você não é abduzido fisicamente, mas eles conseguem te abduzir do astral e colocar o quê? Implantes energéticos. São piores até que os implantes físicos. E conseguem também programar a sua mente com traumas, nos sonhos, etc., para a pessoa pensar de determinada forma. Ou seja, mudar o padrão de pensamentos das pessoas para que elas se tornem mais dóceis, mais dominadas, mais controladas, manipuladas. E vai mais longe, também para induzir relacionamentos tóxicos. Ou seja, faz a pessoa se encontrar com outra pessoa, para destruir a vida da pessoa, para causar ainda mais trauma. Para várias finalidades diferentes. Conhecer pessoas ruins. E vamos convir, meus amigos, que existem pessoas traumatizadas com relação a relacionamentos, é um número exorbitante. É só ver o trabalho da doutora Tanner, retratado no livro lá do Negro do Cupido. Então, linka também com a informação da doutora Tanner. Agora, o mais interessante diz que os seres extraterrestres regressivos ensinaram para militares, aí que tá o negócio, a executar a mesma coisa. Sim. Ou seja, seres humanos, diz que grande parte são seres humanos. Entram no mundo astral, conseguem manipular pessoas no mundo astral, e fazerem essas barbáries. Pode comentar, Thaís. Demis, quando a gente está falando da tecnologia de transferência de consciência do programa 20 de volta, parte disso é uma tecnologia espiritual. Então eles tinham que ter recebido essa informação de alguém. Eles não aprenderam do nada, assim, de repente acordei e estou sabendo fazer esse tipo de coisa, né? Então, o mais provável é que os ETs regressivos tivessem ensinado. E aí é interessante, porque aí a gente entende assim, quando você tem uma parte dessa estrutura de poder de entidades que não são da nossa dimensão, que estão trabalhando contra a humanidade, é aí que entra as forças da luz não humanas para combater no mesmo nível dimensional seres que têm uma capacidade muito além da nossa. E aí não é uma briga justa, né? Esperar que a gente aqui tenha condições de lidar com esse tipo de entidade. E é por isso que tem muita gente do lado de lá de dimensões superiores também atuando para eliminar. E aí dá para entender o relato de uma Helena de que assim, esse é o povo que eles foram retirados. Só que até isso se manifestar aqui, você imagina, eles semearam toda uma estrutura humana que é capaz de replicar a estrutura deles. Até a gente conseguir limpar isso, passa-se muito tempo. Não é só porque eles foram retirados daqui que de repente assim, agora pronto, tudo melhorou. Sim, eles têm toda a estrutura, inclusive eles repassaram a tecnologia, as técnicas, inclusive para atuar no mundo etérico. Exato. Para manipular pessoas. Só que tem uma boa notícia nisso tudo. A boa notícia é que seres positivos também têm a mesma tecnologia. Exato. E fazem o oposto. Exato. Também entram no mundo etérico para renovar a pessoa. Então é muito importante a vibração. Se você entra numa frequência adequada, se você está desperto, você abre o seu campo energético para que seres positivos possam te auxiliar e não ser uma vítima desses trevosos. E as pessoas imaginam, não, foi um espírito, não era um espírito, não era um extraterrestre, eram os próprios seres humanos. É impressionante. O próprio Preston Nichols, isso ele falou, meus amigos, nos anos 90. Anos 90, no tempo que os Greys estavam atuando, o reptiliano estava tudo aqui passeando, atuando, o nosso planeta draconiano e companhia. Ele falou bem claro,
70%, no tempo dele, 70% das abduções físicas, aí não é abdução do corpo astral, não, abdução física, eram realizadas por militares. Exato. Se passavam por extraterrestres. Exato, para gerar... 70%, já a maior parte. Demis, quantos relatos a gente não tem de pessoas relatando encontros com extraterrestres, que você fica meio na dúvida se são os nórdicos ou não, e depois lá na frente você vai descobrir que eram militares, que só pegou alguém, um ser humano normal militar, que é mais alto, um pouquinho mais alto que o normal, e botou a pessoa para falar uns negócios aí que você queria que chegasse para o público. Isso que eles fazem assim, olha que interessante. O militar vai lá, usando essas técnicas, porque eles têm essas tecnologias. Inclusive, eles podem ultrapassar pessoas pelas paredes, tá, meus amigos? Com feixe de luz, a mesma tecnologia dos extraterrestres para abdução, utilizam a mesma técnica. Porque eles não estão levando físico, né? Exatamente. Então a parede não faz diferença. Só que tem um porém, eles se apresentam como homens, só que depois eles apagam a memória e colocam implantam memórias falsas na cabeça das pessoas, e a pessoa fala, eu vi o Grey me levou, eu fui para uma câmera, aí eu fui operado. Nada disso aconteceu. Ele não foi levado para o Grey coisíssima nenhuma. Ele foi abduzido por militares, por pessoas humanas. E eles podem atuar tanto na fisicalidade, eles têm a tecnologia, eles conhecem a técnica, assim como no mundo etérico, no mundo espiritual. Por isso que eu falei para vocês inúmeras vezes, meus amigos, essa ideia é uma ideia equivocada. Tem muitas pessoas que pensam assim, até eu vou pedir a opinião da Thaís. Eles acham o seguinte, o mundo físico tá tudo errado, mas o mundo espiritual é tudo lindinho. É tudo perfeito, é tudo maravilhoso, tem anjo, só tem ser de luz, tudo funciona às mil maravilhas. É claro que não, meus amigos. Aliás, o mundo físico é um espelho do mundo espiritual e vice-versa. Se o mundo espiritual fosse perfeito, nós teríamos o mundo físico perfeito também. Pode falar, Thaís. Sabe o que eu acho interessante, Demis? Que as pessoas geralmente elas não fazem essa associação, que por conta do interesse dos brasileiros em geral pela espiritualidade, o que é feito, geralmente, por o lado da luz, por o lado do bem, seja num centro espírita, num centro de umbanda, ou qualquer outra atividade espiritual do bem, o que as pessoas em geral não sabem é que nós estamos no combate direto com essas entidades que não são físicas. E a gente lida diretamente com grande parte das entidades que não são físicas cooperam com os escuros. E é bom entender que eles não são extraterrestres. Não, são entidades espirituais e trabalham para o mal. Exato. E o pior, quando eles são iniciados nessa técnica, eles conseguem se comunicar com o mundo espiritual. Eles são médios, assim, de um nível inacreditável, tá, meus amigos? Essa é a verdade, inacreditável que eles podem fazer. E eles foram treinados. E quem forneceu essa técnica para esse grupo de pessoas foram os próprios extraterrestres regressivos, no caso, os Ginzar. Os Ginzar, que são seres extraterrestres hiperdimensionais que atuam mais precisamente no mundo multidimensional, ou seja, no mundo não físico. É ali que eles atuam, esse é o campo de atuação desses seres. Existem inúmeras evidências desses seres, meus amigos, eu trouxe apenas algumas. Alguém pode dizer, Demis, você mostrou muito pouca coisa. Tem muitos. Amigos, aqui que eu estou mostrando para vocês é apenas uma palhinha. No canal, se vocês gostaram da informação, eu vou mostrar inúmeras evidências e até foto desses seres. Alguém já tirou foto deles. Existem militares, né, no Vietnã, que se depararam diretamente com esses seres face a face. Compreenderam? Então, esses seriam os seres, né? Tem aqueles seres quimera, né? Quimera, que falavam tanto tempo, né? Não é verdade, Thaís? Lembra daqueles seres? Tem gente que ficava assim, mas como que é isso? Falavam que era uma aranha gigante. Não era aranha gigante, não, meus amigos. Tá tudo. Aliás, existem certas informações que são tão complexas que no começo elas surgem um pouco assim, anuviadas, incompletas. Vamos colocar assim, não que sejam informações erradas, mas são informações incompletas. Na verdade, se tratam desses seres especificamente falando. Pode complementar. Né? E tem muita gente que espera que esses seres eles sejam uma réplica dos seres físicos. Só que se a gente está falando de dimensões superiores, alguns deles não vão ter a fisicalidade como a gente conhece aqui. Então, qualquer tentativa de interpretação disso também não é exatamente dessa forma, né? Tem muita treta pro lado de lá, que aqui a gente chamaria de coisas espirituais. Aí a gente entraria, muitas vezes, e não é por acaso, eles recebem o nome de demônios, esse tipo de coisa, né? Sim, esses seriam os demônios. Aliás, os Ginzar seriam os demônios. E eu acho que, com certeza, o arquétipo perfeito do capeta, né, que nós conhecemos, que é retratado na Bíblia, são os próprios sicars. Chifre, rabo, tem tudo. Chifre, rabo, asa, é a típica representação que é retratado no arquétipo do próprio Satanás. Exato. Que foi reproduzido nas religiões, como nós conhecemos. O que nos indica que, em algum momento da história, há uma chance provável de que os seres humanos tenham interagido diretamente com esses seres, e por isso a gente sabe qual é a cara deles. Não é um desenho que fizeram a troco do nada, a gente sabe, esses seres existem, e eles têm essa cara, né? Eu acho que eles colocaram o nome de quimera, porque quimera é uma mistura de raças, né? Você mistura um monte de coisas, porque não dá para identificar o que é. Né? Talvez por isso, é muito difícil você identificar que tipo de ser que você está se deparando.
muito provavelmente, né? Foi isso que aconteceu. E, obviamente, assim, isso é feito de uma forma para nos confundir, para a gente não saber exatamente do que a gente está falando e com o que a gente está lidando, porque se você não sabe nem com o que você está lidando, você não tem como combater isso, né? Mas por isso que, assim, minha sugestão é, gente, não encana com isso, porque a ajuda no mesmo nível dimensional, ela chegou e cuidou disso no nível dimensional em que a gente aqui não tem condição de cuidar. Sim, a boa notícia é que a gente havia falado. Da mesma forma que os escuros têm essa tecnologia, os seres benevolentes também têm essa tecnologia e estão atuando. E vejam só, como os extraterrestres regressivos foram devidamente expulsos daqui, o que ocorre? Nós estamos recebendo uma forte influência já das energias oriundas das densidades superiores através do cinturão de fótons. Então o nosso sistema solar está mais energizado. A bolha de plasma também que está sendo contida e filtrada pelos próprios pleiadianos. Porque se viesse de uma vez, nós simplesmente não iríamos suportar, não conseguiríamos assimilar essa energia. Então está muito mais fácil o acesso. O próprio James Gilland, se não me engano, ele falou que muitos seres hiperdimensionais, no início do ano de 2022, 6 de janeiro de 2022, estou com a memória boa, né? O James Gilland, ele falou que milhares de seres hiperdimensionais vieram para o nosso planeta, positivos, para auxiliar, e até mesmo para ser um antídoto, porque aqui, vamos ver, um antídoto no mundo espiritual que estava contaminado pela ação desses seres. Então, como eu havia dito, se você tiver uma vibração adequada, com amor, que essa é a melhor vibração que existe, pode ter certeza que você está autorizando a interferência e o auxílio desses seres com essa vibração que vão ajudar você, que tem todas as condições de te ajudar. Agora, a vibração do medo, aí esses seres negativos das trevas adoram. Aí eles vão lá, tacam o terror, fazem a festa. E vai virar a festa, né? E vira a festa. E é o que está acontecendo agora, né? Eles, assim, exatamente, como eles não têm mais ajuda de dimensões superiores, eles têm que se virar com o que está aqui, eles estão aumentando a frequência para nos deixar num estado de divisão maior, gerando o ódio e o medo em extremos absurdos, para conseguir se alimentar desse tipo de coisa. E aí, assim, se por um lado tem muita gente que está nessa, por outro, eu tenho a impressão de que a gente está também tendo a oportunidade maior, porque está num nível tão ridículo que está mais fácil para as pessoas falarem, opa, pera, acho que isso está exagerado. E aí elas conseguem achar um outro caminho, uma outra forma de reagir ao que está acontecendo. Bom, meus amigos, aqui na live de perguntas e respostas, mas vou responder só essa bem rapidinho. Quem são os Pautal? Os Pautal são como semeadores, foram retratados pelo Alex Kohler e também pela Helena Daran. Eles fazem parte dos semeadores, fazem parte das 24 raças da Confederação Intergaláctica, são um dos seres mais antigos do universo. Bom, só resumindo aqui, muito bem, só vou responder essa, muito bem. Então, meus amigos, se tiver mais alguma coisa para falar, vamos terminando, né? Vamos já estamos aqui com quase 2 horas de live deles. Vamos encerrando. Então, meus amigos, a minha mensagem, depois a Thaís vai vir com a mensagem dela, a minha mensagem para vocês é: existem seres regressivos, essa tecnologia foi dada, porque assim, eles foram embora e sabiam que eles iam ser expulsos, eu acredito eu. Eles não são bobos. Opa, a gente vai ser expulso daqui, a Federação Galáctica de Mundos está no nosso encalço, está no nosso pé. O que nós vamos fazer? Vamos arrumar substitutos. Vamos fornecer essa informação para atuar no mundo etérico, no mundo espiritual, para atazanar a vida das pessoas, ou seja, o processo vai continuar, porque eles são assim, entenderam, meus amigos? Eles arrumaram substitutos à altura, ou seja, eles forneceram essa tecnologia, porque é uma tecnologia também, é uma tecnologia espiritual, mas não deixa de ser uma tecnologia, para os humanos regressivos. Em contrapartida, em 2022, vejo que a formação do James Gilland, ele enviou o quê? Milhares de seres positivos para se contrapor, para contra-atacar esta investida desses seres negativos. E você estando numa vibração correta, pode ficar tranquilo que esses seres vão estar aí ao seu dispor. Eles estão prontos a te auxiliar e te ajudar. Ok? Gratidão, gratidão. Até mais.